Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco aqui agora, hoje e sempre. Amém. Podem sentar. Se vocês olharam o título ali do nosso texto, ele diz assim: Jesus é apresentado no templo. É a apresentação de Jesus ao Senhor. Notem que ele é um bebê de 40 dias, ele é o nosso pequeno sumo sacerdote, e ele faz uma visita ao templo com 40 dias de idade. E tendo apenas 40 dias de idade, ele precisa ser levado, carregado, ele não consegue sobreviver sozinho, então eles têm que levar o menino até o templo. Maria e José levam ele. O que acontece com Jesus é prescrito na lei de Deus, no Levítico. Lá diz assim que todo homem que abrir o ventre da sua mãe, ou seja, todo homem primogênito, ele deve ser dedicado ao Senhor. Se for um animal, ele deve ser sacrificado. Mas se for um homem, um ser humano, ele deve ser dedicado, ele deve ser resgatado. Se for um menino, você oferece um animal no seu lugar. Ou nesse caso, José e Maria, como eles eram humildes, eles ofereceram um casal de pombas que foram mortas diante do altar do Senhor, em lugar do seu filho, pelo resgate do seu filho. Então José e Maria, sendo humildes, suponhamos, assim é, vida por vida. Jesus era o primogênito, ele precisava ser entregue ao Senhor, mas no lugar de entregar o seu filho, você entrega um casal de pombinhos. Então o Redentor do mundo, ele é redimido por um casal de rolinhas. Que coisa interessante. Então a apresentação de Jesus no templo também cumpriu uma função dupla de purificação para os pais. Eles trouxeram um pecador ao mundo, então eles devem ser purificados. O quê? José e Maria trouxeram um pecador ao mundo? Foi assim? Primeiro, eles não trouxeram Jesus ao mundo. Ele é nascido de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, com Deus como seu Pai. Embora ele compartilhe da nossa natureza de carne e sangue, através da sua mãe, através de Maria, ele não compartilha do pecado de Adão. Esse, infelizmente, todos nós compartilhamos. Do que então José e Maria precisavam ser purificados, se o seu filho é o Filho de Deus sem pecado? Aqui nós chegamos numa questão interessante. O que Jesus está fazendo no templo? Resposta: cumprindo a lei. Ele nem precisaria ser batizado daqui a 30 anos. Cumprindo a lei do Senhor para a salvação do mundo, mesmo como um bebê de 40 dias carregado nos braços da sua mãe, ele é o Redentor do mundo. Os seus pais são purificados não por causa do pecado deles em concebê-lo e gerá-lo, mas por causa do nosso pecado, pelo que ele foi concebido e nasceu. Ele foi redimido pelo sacrifício, não para salvá-lo, mas para que um dia ele pudesse se oferecer como o único sacrifício pelo pecado do mundo. Por enquanto, 2 pombinhas, mas com o tempo, a sua cruz, o seu sangue, foram oferecidos pelo mundo inteiro. E ele foi apresentado no templo hoje para que nós, vocês e eu, possamos ser apresentados diante de Deus eternamente. Mas há algo interessante.
Nesta apresentação nós temos Simeão e Ana esperando lá no templo. Eles são como todo o povo do Antigo Testamento. É um casal que representa o povo, que aguardava a libertação. Eles estavam reduzidos a 2 cidadãos idosos de Israel. E o Simeão foi informado, em sonho talvez, que ele não morreria até que ele tivesse visto com os seus próprios olhos o cumprimento de Israel. A Ana tinha 84 anos. Essa se diz a idade. Era casada e há 7 anos ela era viúva, morava no templo, ou seja, estava todos os dias na igreja, vigiava e esperava que Deus cumprisse as suas promessas. É como se todo o Antigo Testamento, todos os profetas de Israel, todas as mães e as viúvas de Israel estivessem assistindo pacientemente esses 2, esperando para ver o cumprimento neste Filho de Deus, nascido daquele jovem casal, uma menina, Maria, talvez 15, 16 anos, e José um pouco mais velho. Deve ter sido um momento muito bonito, muito vibrante, quando Simeão, o Senhor, idoso, pega nos braços e ergue aquele menino e diz: Senhor, agora tu podes despedir em paz esse teu servo. Estou pronto para partir. Então ele era como um escravo que implorava ao seu mestre pela liberdade prometida. E naquele menino estava a sua liberdade. Ele estava pronto para morrer em paz, confiando nas promessas de Deus. Ou como diz Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Agora eu estou no lucro, pode me levar. Então Simeão também, ele diz algo muito interessante. Ele prega a cruz de Cristo. Pela primeira vez a cruz é mencionada aqui no livro de Lucas. Eis que esta criança está preparada para a destruição e para a salvação, ele diz, para Maria e para aqueles que estão em volta de Israel. Aqui nós temos o conhecimento de que aqueles que crerem naquele bebê estão destinados à salvação. Os que não crerem estão destinados à destruição. Então, as palavras são claras de Simeão, que pela fé nós herdamos o céu, e sem a fé nós vamos tropeçar e cair na descrença, nós vamos cair, não há alternativa, nós vamos subir ou nós vamos descer. Então Simeão prega a cruz para Maria também, e ele diz: olha, uma espada perfurará a sua própria alma, enquanto a Maria observava o seu filho, 33 anos depois, ser transpassado lá na cruz. Naquele momento a Maria, a mãe, também sentia a mesma dor de ver o seu filho sendo morto. Maria teria que suportar a dor e horror indescritíveis por ver o seu filho ser crucificado. Toda mãe sente isso lá no fundo da sua alma. Agora José, não. José foi poupado disso. José, provavelmente 10 ou 12 anos mais tarde, já estava morto, porque ele é só citado 12 anos depois desse evento, depois ele desaparece totalmente de cena. A palavra-chave para esse texto nosso é a apresentação do nosso Senhor. A apresentação do nosso Senhor é redenção, salvação. Aqui, aquele que é a redenção de Jerusalém, o Redentor de Israel, o Redentor de todo o mundo, de toda a humanidade, ele mesmo é redimido pelo sacrifício de 2 pombinhas. Um preço tão pequeno a pagar por um presente tão grande. Como pode o sangue de um casal de passarinhos se comparar ao sangue de Jesus derramado na cruz? O Martinho Lutero disse certa vez que é assim que as nossas obras, os nossos esforços são
tentativas de santidade e se comparam a 2 pombinhas perto do sangue redentor de Jesus. E ele até mesmo brincou: tudo aquilo que nós fazemos para nos salvar, ele disse, são como uma pulga no nariz de um burro puxando uma carroça. Elas simplesmente não se comparam a nada. Então, resgatar, nós somos resgatados, significa comprar de volta. É o que você faz para libertar um escravo. Você paga o preço do resgate. Ao oferecer um sacrifício humilde por um primogênito, Maria e José estavam dizendo a Deus: olha, nós viemos aqui cumprir a lei, nós viemos aqui dedicá-lo a ti, ele é teu, mas é o seguinte, no lugar dele, nós vamos dedicar essas 2 pombas para que nós possamos ficar com ele por mais um tempo. Dessa forma, Jesus tomou o seu lugar com cada menino de Israel. Ele foi redimido pelo sangue, lembrando a todos os pais dos israelitas, naquela noite, na saída do Egito, lembram quando eles precisavam passar o sangue do cordeiro na porta, e então os meninos mais velhos, os primogênitos, não seriam mortos. Então, naquele momento, naquela noite fatídica, os meninos foram redimidos pelo sangue do cordeiro, pintando a ombreira da porta. Mas desta vez, ele está nos redimindo. Você está redimido. O sangue de 2 pombas pouparam aquele menino, para que aquele menino pudesse mais tarde entregar o seu sangue para redimir você e eu. Então, o que custou a nossa redenção? Não ouro, nem prata, leva sangue, o precioso sangue sagrado e o sofrimento e morte inocente de Jesus Cristo no seu lugar, no meu lugar, tendo se tornado pecador, ou o seu pecado, envolvendo-se em sua morte, para que você pudesse ser dele, pertencer a ele e viver sob ele no seu reino e servi-lo em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, como fala a nossa explicação do credo. Então o Redentor foi salvo para salvar você. O sangue foi derramado sob a lei para resgatá-lo para seus pais, para que o seu sangue pudesse ser derramado sob a lei para resgatar você e eu do cativeiro, da morte. E às vezes a gente pergunta, mas quem Cristo pagou? A quem ele ofereceu o seu sangue? Foi ao Pai? Foi ao diabo? Foi a quem? E a resposta é a lei. Ele ofereceu o seu sangue à lei. Ele nos resgatou da lei, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então a nossa escravidão ao pecado e à morte é a lei. Ela nos julga. Então nós nascemos em uma prisão de devedores. Nós já nascemos devedores quanto à lei. Há uma conta a pagar. A lei nos condena. A lei que faz com que a nossa consciência nos acuse ou dê desculpas. Essa dívida deve ser paga. Deve haver obediência perfeita, sem pecado, santa, ativa. Nós não conseguimos. Então deve haver morte, uma morte sacrificial, perfeita, sem pecado, sem mancha, sem mácula. É disso que se trata essa criança nos braços do Simeão. Ele é o cumprimento da lei. Ele cumpre ativamente com a sua vida e a sua morte perfeita. E ele dá tudo isso de presente para nós, já no momento do nosso batismo. A sua vida e a sua morte são a nossa vitória. Então, assim como Maria e José trouxeram Jesus ao templo como um bebê para ser redimido, resgatado, como Simeão e Ana seguraram Jesus em seus braços e proclamaram sua redenção a Israel, agora
Ele te segura também, você e a mim, diante do Pai. Ele nos ergue nos seus braços, Ele nos apresenta ao Pai, porque nós fomos redimidos pelo seu sangue. E nós agora, tudo que nós temos para dizer é: Senhor, me despede em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém? Nos coloquemos de pé.